Hoje eu estou a começar um seminário sobre o tema guerra espiritual. Guerra espiritual é um assunto muito atual. Muitas pessoas estão a ver que as calamidades do mundo, as situações que estão a acontecer, a forma que o mundo está a correr, não é nada natural, é espiritual. Estamos a ver um aumento da maldade, estamos a ver as coisas a piorar em muitos sectores da nossa sociedade. Pessoas têm falado comigo acerca deste tema e não têm concordado com um estudo intenso sobre guerra espiritual, pensando que devemos somente concentrar naquilo que é positivo, aquilo que é bom. Mas a Bíblia nos avisa, vez após vez, que nós devemos fazer uma boa malícia da fé. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz que nós não somos ignorantes dos seus ardes. Fala sobre a importância de ficar atento e consciente daquilo que está a acontecer nesta guerra espiritual, este mundo em que nós vivemos. Para entender esse assunto, temos que voltar ao início. A nossa referência é a Bíblia. A Bíblia é nosso manual. Não podemos usar o Hollywood ou outras fontes para entender a personagem de Satanás. Temos que voltar à origem. A origem, Deus criou tudo. Né? Deus é a fonte. E Deus não criou maldade. Ele não criou Satanás como um anjo das trevas. Ele criou um querubim chamado Lucifer. Lucifer significa alvo da manhã, ou estrela da manhã, ou luz. Lucifer, luz. E esse ser espiritual, esse anjo, era um querubim. Querubim tinha um lugar altíssimo no reino dos céus. Nós encontramos várias referências do querubim nas Escrituras. A passagem que nós vamos concentrar é quando descreve Lucifer em si mesmo, se encontra em Ezequiel 28. Diz aqui em versículo 28, em versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir. Então Lucifer tinha aquela posição altíssima, diz que é ungido para cobrir. O que é que isso significa? Nós temos uma imagem de um querubim de guarda ou de cobrir na construção da Arca da Aliança. Essa arco foi construído, era arco assim feito de madeira, assim coberto de ouro, mas acima eram 2 querubins com as suas asas estendidas, tocando um ao outro, cobrindo ou criando sombra sobre a Arca da Aliança. Em Hebreus capítulo 9, versículo 5, diz que está acima do propiciatório. Propiciatório era aquele lugar do lugar tipo trono, o lugar do juízo, o lugar onde Deus atua e a sua presença habitava. Então estava ali com os seus rostos virados para baixo, olhando sempre para a presença de Deus. E que é importante que aquilo que esses anjos, esses querubins, estavam a observar ou ver, o seu rosto refletia a presença de Deus, por isso brilhava. Okay? Então, vem a palavra Lucifer, luz. Estava a brilhar, estava a refletir a presença de Deus. Foi interessante ver também que esses querubins tinham 4 rostos, não somente um rosto. 4 rostos. Nós encontramos isso em Ezequiel capítulo 10 e Ezequiel capítulo 1, quando descreve esses seres espirituais. Lembre-se que foi criado por Deus. Lembre-se que foi criado de uma forma perfeita. Em Ezequiel 28, fala sobre a forma que Lucifer foi criada. Em versículo 12, nós encontramos que Lucifer foi
foi feito cheio de sabedoria. Também perfeito em formosura. Em versículo 13, nós encontramos dentro da própria formosura de Lúcifer, era pedras preciosas, de vários tipos de pedras preciosas e instrumentos musicais. É difícil de imaginar um ser assim, mas essa era Lúcifer. Lúcifer tinha uma posição altíssima e foi criado de uma forma perfeita. Em versículo 14, ele é aquele querubim ungido para cobrir. Então tinha uma missão, tinha um propósito e foi ungido para fazer aquele propósito. Em versículo 15, diz que foi perfeito em todos os seus caminhos. Então, Deus não criou maldade. Deus não criou um ambiente que podia cultivar a maldade. Tudo era perfeito. Tudo era segundo o seu plano e a sua vontade. Nós encontramos em Isaías 14 também outra imagem, ou não a imagem, mas a descrição de Lúcifer. Até que encontramos o seu nome nesta passagem, cheio de luz. E ele estava ali nesta posição altíssima e começou a expressar uma certa outra atitude. E nós vamos analisar bem como que ele caiu na próxima sessão. Mas esta primeira dia, eu quero falar sobre ele como um ser criado por Deus. O querubim com 4 caras estava a refletir, porque eu uso essa palavra, refletir, porque ele estava com os olhos para baixo, com o rosto virado para a presença de Deus, sobre aquele assento, sobre aquele trono de Deus, ouvindo todo o conselho de Deus, observando a sua glória, e era chamada o querubim de glória, então, porque refletia essa presença. 4 rostos. Em Ezequiel 1, versículo 10, nomeia os 4 rostos, ou descreve. A primeira era um rosto do homem. A segunda era um rosto do leão. A terceira era um rosto de boi. E o 4º rosto era um rosto de águia. Então, Deus é essas figuras. Não, essas são símbolos que descrevem alguma coisa acerca de Deus. Quando os escritores, os vários apóstolos que escreveram os evangelhos, eles escreveram Jesus em maneiras diferentes. Nós encontramos em Mateus a descrição de Jesus como leão do tribo de Judá, o rei e Messias, ok? O rei de Israel, o rei dos reis. Então, essa imagem da sua realeza é repetida vez após vez por Mateus, quando ele descreve Jesus a nós. A genealogia de Jesus começa com Abraão, porque Abraão, sendo o pai de Israel, aquela descendência vai até Jesus, e Jesus, sendo da tribo de Judá, sendo herdeiro legítimo do trono de David, que era Messias. Então, Mateus descreve Jesus desta forma. Então, podemos dizer que esse rosto de leão foi descrito no livro de Mateus. Marcos descreve Jesus como um servo. Então, o boi é um servo, é um símbolo de servo que trabalha. Então, Marcos não tem genealogia porque os servos não tinham importância para ter uma certa linhagem.
Então, não temos genealogias em Marcos, só temos muitas ações, muitas obras que Jesus fez ao serviço da humanidade. Em Lucas, temos outro aspecto completamente diferente. O tema principal de Lucas é para descrever Jesus como o Filho do Homem. Então, há muitas coisas ditas por Lucas que descrevem Jesus com a sua compaixão, a sua humanidade. Nós temos muitos detalhes, muito mais milagres, muitas coisas assim descritas como acerca de Jesus do que os outros evangelhos, sendo o Filho do Homem que identifica conosco. E depois, em João, completamente diferente. Ele é descrito como o Filho de Deus. Começa assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo era, era Deus. Então, e o Verbo, em versículo 14, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o Filho de Deus. Deus aqui na Terra. Deus revelado, Deus encarnado, Deus vivo. E essa que soube das alturas, que vem do céu, em muitas das parábolas, muitas coisas, ensinos de Jesus, fala em João sobre o fato que ele veio do céu para a terra. Então, essa ênfase no reino dos céus, nós encontramos com aquela imagem da águia que sobe as alturas. Então, esses 4 rostos do homem, do leão, do boi e de águia, é a descrição de quem que Jesus é. Agora podes entender melhor porque os querubins têm esses 4 rostos. Ezequiel estava a ver aquele cenário no céu e estava a ver essas criaturas tão estranhas, mas com aquela glória, com aquele brilho e com aqueles aspectos importantes que eles estavam a refletir de presença de Deus. Então, essa era Lucifer. Cheia de sabedoria, cheia de glória, ungido para cobrir, refletindo na sua própria cara a presença de Deus e a pessoa de Deus. Esse ser tão glorioso caiu. Como que ele caiu? Nós vamos falar na próxima sessão. Mas que é importante que nós podemos ver que ele estava ali, ouvindo tudo que estava assim a ser falado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguma coisa, naquele tempo, que justificou o fato que ele foi expulso do céu para a terra. Alguma coisa aconteceu naquela vida. Não temos muito na Bíblia escrito acerca disso, mas temos algumas pistas. E são importantes estudar essas indicações, esses segredos da Bíblia, para saber a origem do mal. Deus não criou o mal. Ele criou um céu perfeito, com seres espirituais perfeitos. E nós fomos também criados na sua imagem, de uma forma perfeita. Então, Deus não criou-nos com problemas. Ele não criou problemas. Ele não criou doenças. Ele não criou maldade. Ele não criou guerras. Ele não criou violência. Ele não criou isso. Aquilo que Deus criou era perfeito e bom. Depois vamos falar acerca da origem do mal.